Corinthians e Palmeiras proporcionaram um derby de pouca inspiração na Neoquímica Arena na tarde de domingo. Recolheu pelo comando de ataque, abriu o compasso, Fausto Vera vai bater, mas o que é isso? Mas o que é isso, Fausto Vera? Ele foi chutar, ele errou a bola e deu um contragolpe pro time do Palmeiras. Aí o Veríssimo teve que fazer a falta e tomar amarelo. Fausto Vera é uma vergonha nesse momento como jogador de futebol. Mas o que é isso, Fausto Vera? Ele erra a bola, chuta o ar, impressionante. Foi assim um dos que é isso mais emblemáticos da história, né? Um símbolo do que é isso. Nenhuma jogada mereceu tanto o que é isso quanto essa furada aí. Lançamento vem da boca do gol, domina menino pro time do Palmeiras, aperta Fábio Santos, toca na bola e põe pra fora o lance estranho do menino. Será que ele sentiu o menino que de repente ele desacelerou? Eu acho que ele pensou que estava impedido, Ulisses, porque ele abandonou a jogada, deu um bug na cabeça do Gabriel Menino. Agora o Rony levanta os braços e pergunta: tá tudo bem aí, meu querido? Os times pouco ofereceram perigo aos gols de Everton e Cássio. A para a falta do toque de bola, ganha a jogada, Rony bateu pro gol, Cássio! O Rony poderia ter devolvido a bola pro Zé Rafael, que entrava livre. Rojas dominou, bateu de longe, ela subiu demais. E quando conseguiram sair cara a cara com os goleiros rivais, Maicon e Breno Lopes perderam 2 gols inacreditáveis. A para a volta com o time do Corinthians com o Juninho. Enfia na direita para Yuri Alberto. Ele a bola, o goleiro tá na área, limpou, tocou para trás, bateu Maicon em cima do Everton. Faltou qualidade e inteligência. O Maicon perde o gol inacreditável. Subiu o zagueiro, cortou, afasta o time do Palmeiras para a volta. Volta do campo de ataque pelo setor de direita. Cochilou, perdeu o lance feio. Recolhe o time do Palmeiras contra golpe. Hendrick dominou, ganhou. Abriu para John, tá na área, vai sair o gol, bateu. Cássio! Impressionante, o Breno Lopes teve o gol aberto para fazer o gol. Cássio! O Breno Lopes perdeu um gol incrível. O Maicon perde um gol no primeiro tempo para o Corinthians. O Breno Lopes perde para o Palmeiras. Inacreditável! A partida ainda pegou fogo depois das expulsões de Murilo. E vai pintar amarelo pro Murilo. Cartão amarelo pro jogador do Palmeiras, segundo e vermelho agora. Expulso pela reclamação. 2 cartões tá expulso Murilo. E Maicon numa entrada desleal em cima de Hendrick. E agora o VAR em ação e pode mudar a cor do cartão do Maicon, que deu um carrinho muito forte em cima do Hendrick. Pra mim, vermelho. Ele vai provar o Daronco, hein? Vem provar o árbitro Daronco. Ó, pra mim é pra expulsão do jogador do Corinthians em cima do Hendrick. Ulisses, o Maicon acabou de pedir desculpas para o Hendrick, já tá com aquela cara de gol contra. O Hendrick falou: pô, você veio por cima. Maicon acaba de pedir desculpas para o camisa 9. É pra vermelho, é pra tem vermelho. Que ser expulso. Eu tô falando pra vocês, tem que ser expulso o Maicon. Sem dúvida. Tem que ser expulso, camisa 7 do Corinthians. Ele pega no alto o Hendrick. Vamos ver o que vai fazer o Daronco. Vai expulsar. Já o Capriotti vem do Futebol Bandeirantes. Foi pro VAR. Ele tira o amarelo. E o Maicon já tá indo embora. Tá fora. Ele concordou e dá vermelho pro Maicon agora. Expulso o Maicon também. Vermelho, 1 a menos o Corinthians. Zaidan, corretíssimo, Daronco. Corretíssimo. Não é nem disputa de bola, né? Ele vai exclusivamente na perna do garoto. Lance para expulsão, tanto que o Mike nem reclama, né? Como disse o Solero, ele pediu desculpas e quando veio o Daronco ele já foi saindo. Expulsão corretíssima. Porém, o 0-0 continuou no placar e na entrevista coletiva, Vanderlei Luxemburgo se deu por satisfeito. Eu acho que foi um clássico igual, né?
E o Corinthians entrou no Clássico externamente já perdendo. E você não entra com o Corinthians perdendo, você entra com o Corinthians sempre acreditando que vai dar certo, que vai conseguir uma vitória. Corinthians é do Corinthians. Para jogar no Corinthians, não adianta você achar que tem um time tema técnico que vai... Não, tem que ter primeiro, acima de tudo, a história do clube carregando para dentro do campo. Corinthians não aceita jogador que não se dedique, que não se empenhe. É diferente. Aqui no Corinthians é diferente. E num clássico, com Corinthians e Palmeiras, você não perde o jogo porque o outro está melhor. Essa é a história do clássicos. Corinthians e Palmeiras, do derby. Então eu fiquei satisfeito pela maneira como eles entenderam hoje o que é ser o Corinthians, que é jogar no Corinthians. E jogar um clássico onde não existe o favorito, a não ser teoricamente em função do momento de um clube ou momento do outro. Mas dentro do campo não existe favoritismo. Já o técnico Abel Ferreira afirmou que saiu com um gosto amargo na boca. Mas a sensação que eu fico foi que hoje... tivemos um domínio muito grande sobre o jogo, tivemos muitos remates e muitos deles fora da área, porque uma equipa que defende tão baixo tens que arriscar esses remates fora da área, mas a minha sensação e a minha opinião, claro, que é só a minha opinião, perdemos 2 pontos hoje. Nos números frios, o Corinthians continua com vantagem jogando contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Agora são 19 partidas com 7 triunfos corintianos contra 6 do arquirrival. O Verdão continua sem sofrer gols há muito tempo, independentemente do campeonato que disputa, chegando a mais de 700 minutos sem ser vazado, ou seja, 7 partidas consecutivas. Porém, fora dos números frios, o Corinthians continua na segunda página da tabela de classificação, agora ocupando o 13º lugar com 26 pontos, a 5 da zona de rebaixamento. E o Palmeiras só diminuiu em 1 ponto a sua diferença para o líder Botafogo e agora está a 10 do primeiro lugar da competição. Você ouve os donos da bola. Vamos lá então, a matéria muito legal do Gustavo Soler para todo mundo que está aqui nos Donos da Bola, patrocinado pela Bet7.com, que a gente fica muito feliz, também para a Euro 17, para a CM Capital. Em relação ao Palmeiras, primeiro para você, Paulo do Vale, Pedro Ramiro e para o Gustavo Soler, vocês acreditam que o Palmeiras possa alcançar o Botafogo ou não? Vamos lá, primeiro você, Paulo do Vale. Olha, craque, a possibilidade ela existe pela diferença não ser tão grande assim. A gente tem um campeonato inteiro pela frente. 10 pontos? Agora 10 pontos, né? Quantos jogos faltam? 16, né? 16, isso, né? E aí, quando a gente faz a conta, são... 8 fora, né? Só que desses 16, já que são 10, então só tem mais 12 rodadas por Palmeiras. E tem um confronto, né? Isso. Um confronto entre os dois. Isso que acontece no Rio de Janeiro, né? O Botafogo conseguiu um ótimo resultado aqui. Eu acho o seguinte, a diferença do Botafogo, pelo fato do Botafogo ser um time que não ganha nada há muitos anos, existe uma enorme pressão, e pelo fato do Palmeiras ser esse time que persegue, a gente tem que olhar para essa diferença do Botafogo de 10 pontos como se fosse 5 pontos. Tá, mas também não pode esquecer que o Palmeiras vai para Libertadores, né? Isso, tem um foco também, né? Porque vai ter jogo aí, que eu tava vendo, a Marília Ruiz estava me falando ontem, que vai ter um jogo aí de Libertadores que fica em cima do brasileiro. Exato. E vai poupar jogador. Será brasileiro. No Palmeiras e Bragantino e Palmeiras, dia 31. Vai ser... O Palmeiras joga na quinta contra a equipe... Dia 31 não, porque não existe dia 31 em setembro, né? Dia 1º de outubro. O Palmeiras joga dia 28 contra o Boca na Argentina. Volta dia 29 de madrugada, não vai treinar dia 29, vai treinar dia 30. E aí dia 1º entra em campo. Então contra o Bragantino, provavelmente com time reserva, se o jogo for dia 1º, né? Porque a CBF não trabalha, né? Seu Júlio Avelar, que é o diretor de competições da CBF, simplesmente não trabalha e ainda não tem os jogos definidos. Vamos lá, Paulo. Termina seu raciocínio. Então, eu penso que o Botafogo, se o Palmeiras, por exemplo, em 2 rodadas, conseguir diminuir essa distância de 10 para 5 pontos, o psicológico vira contra o Botafogo, que pode ser uma situação difícil. Mas eu acho também que o Botafogo tem que se espelhar no que o Corinthians fez em 2017, que foi um primeiro turno perfeito, e você sabe melhor do que ninguém, né? Porque teve aquela sua icônica frase no final do campeonato. Foi quando perdeu pra Ponte, não foi? Isso, foi quando
foi antes do clássico contra o Palmeiras, né? Isso, exatamente. Não perdeu o campeonato. Isso. Porque o Corinthians... O Corinthians, ele fez um turno perfeito, lembrando que Vocês o Corinthians... acharam que eu ajudei o Corinthians? Como sempre, né? Eu sei que o seu vídeo apareceu em alguns momentos no vestiário corintiano. Ai, que bom. Pois é. O pessoal se motivou. Agora, eu não sei se tem o Pra me craque Neto... arrebentar, né? Tipo, pra me arrebentar, né? Vamos lá ganhar Olha o que eles estão falando. Esse otário aí. Eu não sei se tem o craque Neto botafoguense, né? Seria ali o Marcelo Adnet, enfim, né? Felipe Neto tá reclamando hoje, Lucas Neto. Lembrando que o Corinthians começou o segundo turno do Brasileirão de 2017 perdendo pro Vitória e na terceira rodada perdeu pro Atlético Goianiense também, né? E fez apenas 25 pontos no segundo turno, ou seja, a gordura foi mesmo adquirida no primeiro turno, como fez o Botafogo. Mas o Botafogo não é o Corinthians. O Corinthians, ele é acostumado a ganhar títulos, então a parte psicológica não se voltou contra o Corinthians, mesmo que numa situação de pressão. Esse é o problema. O Botafogo, ele não pode deixar essa diferença baixar muito, porque 5 pontos hoje pro Botafogo, pro Palmeiras, não é nada. Não é nada pela questão psicológica. Pra você, Pedro Ramiro. Eu concordo muito com o PDV, até nessa questão emocional. São 28 anos sem título de campeonato brasileiro. É uma pressão muito grande que até o próprio Bruno Lage falou. Daqui a pouco a gente vai trazer a palavra do treinador com relação a isso. Agora, o jogo crucial vai ser Botafogo e Palmeiras. Uma vitória do Palmeiras pressiona e muito a situação do time do Glorioso, porque olha os próximos jogos do Botafogo. Vai pegar o Atlético Mineiro fora de casa, tem o Corinthians também fora de casa, na Neoquímica Arena, que é muito difícil ganhar, visto o Palmeiras ontem, que é um time forte como visitante, não conseguiu tirar um resultado do Corinthians. Botafogo e Goiás, aí você fala, pô, o Goiás é uma equipe até de menor expressão, mas o Goiás é muito chato. Que o Botafogo tem um time muito bom, viu, gente? Isso, claro, óbvio. E depois o Fluminense... Que a gente faz análise em termos de pontuação e a gente pensa que o Botafogo pode perder os jogos e automaticamente o Palmeiras ganhar todos os jogos. Tem muito isso, né? O Palmeiras tem que ganhar e o Botafogo tem que perder. Mas se o Botafogo manter uma regularidade que está acontecendo aí nos últimos jogos, meu irmão, acho que é muito difícil acontecer o título do Palmeiras, mas para mim não é o jogo do confronto dos dois. Para mim é sempre o próximo jogo. E o Palmeiras deixou de ter a vantagem nesse jogo já contra o Corinthians, coisa que o Grêmio teve, sacou? Eu acho que cada jogo o Palmeiras tem que ganhar e o Botafogo se perder, aí sim, mas se continuar do mesmo jeito, não. Isso estatisticamente falando. Sim, mas se o Botafogo vence o Palmeiras, aí dá um alívio maior, né, craque? Óbvio que... É porque a gente não sabe como é que vai estar. Quantos jogos faltam para enfrentar o Palmeiras, o Botafogo e o Palmeiras? Vai ser só em novembro, dia 1º de novembro. Quantos jogos faltam? Quase o turno completo, pelo menos 10 jogos. 10 jogos, são 30 pontos. 9 jogos. 9 jogos, são 27 pontos. Até lá já definiu. Isso. Já definiu. Se o Botafogo ganhar 20 pontos, acabou. Tem uma grande questão, craque. Dependendo de o que acontecer, o Palmeiras jogará com o time reserva contra o Botafogo. Isso. Porque tem a final da Libertadores no dia 4, também. se o Palmeiras lá estiver. Vai tá. Tomara. Não, tô falando pra você, vai tá. Pode escrever o que eu tô falando. E vai ganhar o título da Libertadores. Tomara. Pedro Rami, pode escrever. Pode ir na Bet7 e apostar já. Já tá feito. Eu tô seguindo meus instintos. Ô, craque, até com relação a isso, até uma comparação com o próprio Corinthians que a gente citou há pouco. Cuidado, eu seguir seus instintos no casarão, né? Não, eu nunca fui pra lá. Você vira corno. Que isso? Nunca fui pra lá, craque. Mas tem um detalhe, né? Esse time do Botafogo que você pontuou é forte. Acho mais forte até do que o próprio Corinthians, daquele comandado pelo Carille, que chegou no segundo turno. A gente via que nitidamente não tava conseguindo se segurar direito, mas no fim deu certo, deu respiro final ali, final. Então não pode esquecer que o Vitor Sá, o Eduardo, o Tiquinho voltou e agora deve voltar a ficar 100% nas próximas partidas. Não acho tão fácil, acho aliás bem difícil tirar esse título do Botafogo e os próximos jogos vão ser muito importantes, craque. Você tem matéria agora, é isso? Antes da matéria, craque, só pra fechar, né, falando sobre isso, eu entendo esse momento, né, que muitos olham pro Botafogo e pensam, pode perder uns jogos, não sabe como que será essa sequência do Botafogo, é um longo período sem conquistar um título de campeonato brasileiro,
Mas quando a gente olha para o segundo colocado, o Palmeiras passou por algo muito parecido em 2016, quando também carregava uma fila de 22 anos sem ganhar um campeonato brasileiro. E aí o Palmeiras estava com uma pontuação alta em comparação ao segundo colocado, e quando tropeçava, ficava se olhando e falei, "Ih, não vai aguentar, que não sei o que." Então eu acho muito confortável essa situação de hoje. Faltou 16 jogos, Gustavo, que você falou? Faltam 16 rodadas para acabar e no português bem claro, pro Botafogo 12, porque tem 10 de vantagem. Vamos supor, se ele ganhar 6 jogos desses 12, são 18 pontos. Isso. 6, certo? 18 com 51. 18 com 51, 69. Isso. Meu irmão, desculpa, velho. Isso falando baixo, né? Uhum. O Botafogo tem que fazer um segundo turno muito horrível. Verdade. Muito horrível. Tem que fazer o segundo turno de Corinthians, de Internacional, de Goiás, de Santos. De São Paulo. Se ele fizer isso e o Palmeiras fizer... se ele fizer até um Campeonato Brasileiro de São Paulo, ele é campeão, que chega a 79. Ele chega a quase 80 pontos. Sim. Mas ele vai ter que perder nos próximos 5 jogos todos. Exato, o time que só tem 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, assim como de 12, o próprio Palmeiras. E de a 13 diferença... jogos do Engenhão ganhou 12. Exato, e aí a diferença, né? São apenas 13 empates contra 8 do Palmeiras. O Palmeiras é um time que empata muito no Campeonato Brasileiro. E aí, Botafogo também tem a melhor defesa, disparado do campeonato. Então, eu vejo essa semelhança de 2023, o Campeonato do Botafogo, com o Palmeiras mesmo, né? de 2016. Exato, então... Ontem, essa rodada do final de semana não disse muito sobre o Botafogo, porque o Botafogo jogou um jogo que era normal perder, porque o clássico contra o Flamengo ainda tem um time melhor que o Botafogo. Que não também vive... é normal o Palmeiras empatar, Exato. Mas que não pode nos próximos jogos deixar de ganhar. Exato, então... Na verdade, pra buscar o título, nos 3 próximos jogos, tem que ganhar os 3. Com quem que é? Palmeiras pega o Goiás sexta-feira, dia 15. Ganha. Depois pega o Grêmio fora de casa. Empata. E aí pega o Bragantino fora de casa também. Ganha. E aí o Bragantino tem a questão da Libertadores, né? Vai ser o meio do jogo contra o Boca. Então, aí a gente fica falando assim, o Botafogo vai perder os próximos 3, que é o Atlético, certo? O Botafogo Corinthians e Goiás. Atlético, e Goiás. Isso. Vai perder os 3. Olha, vai jogar contra o Galo. Meu irmão, o Botafogo ganha do Galo lá. Sim. Pra mim, Corinthians né? ganhou lá Tem também. muita chance, Corinthians ganhou lá, pô. O Atlético Mineiro é só um 9º colocado, né, no Campeonato Brasileiro. Então, tem muita coisa pra acontecer e acho que esse time do Botafogo será o campeão brasileiro. Até porque a resposta do segundo colocado ontem foi abaixo, né? Se o Palmeiras ganha do Botafogo, aí bota uma pressão diferente. Isso. Como empatou... São 10 pontos, tá confortável, são 4 rodadas ainda. Mas se o Grêmio ganhar do Corinthians, o Grêmio vai pra 42 pontos. Isso, passa aí fica 9, passa o Palmeiras. Passa o Palmeiras, tem 41. Isso. Não é verdade? E aí o Grêmio fica 9 do Botafogo, com a diferença de... Não... E aí a diferença, craque, fica 9 do Botafogo. Só que aí o Grêmio terá números de vitórias a menos que o Botafogo... no confronto direto. Então, pro Grêmio também faltam 5 jogos pra passar o Botafogo. O Palmeiras 4, o Grêmio 5. Porque vai ficar com o mesmo número de vitórias. O que a gente faz agora? Vai pro intervalo ou vai pra matéria? Ou quer falar do Corinthians?